Bem-vindo a mais uma videoaula matemática simples. Na videoaula de hoje iremos proceder à resolução do teste intermédio do 11º ano de 2014, de março de 2014. Vamos começar já com as escolhas múltiplas. Então, nesta primeira pergunta, eles colocam aqui já uma região admissível e também dão a função lucro e perguntam qual é que será o valor máximo da função nesta região. Ora, de acordo com a matéria de programação linear, normalmente esse máximo é atingido num dos vértices da região admissível. Então, vamos indicar aqui quais é que são os vértices da região admissível, todos eles. Portanto, temos aqui o 0, 0, o 3, 0, este aqui que é o 3, 4. Temos também aqui em cima o 2, 6 e finalmente o 0, 6. Para cada um deles calculamos a função lucro, que está definida por x mais 3y, e vamos ver qual deles é que dá o máximo. Está bem? Isto é fácil de fazer. Portanto, é só substituir aqui, por exemplo, o x por 0 e o y por 0, ver quanto é que dá. Aqui o x por 3, o y por 0. Aqui vai dar 3 mais 12, dá 15. Este próximo vai dar 2 mais 18, que dá 20. E, finalmente, o último dá só 18. Então, a função é atingida no ponto 2, 6 e o máximo é igual a 20. A linha C para a primeira pergunta. Vamos passar já à segunda. Ora, eles dizem que um ângulo x pertence ao intervalo desde π até 3π sobre 2 e perguntam qual destas expressões define um número real positivo. Ora, a melhor maneira de resolver este exercício é verificar qual é que é o quadrante que corresponde aos ângulos que estão entre π, que é 180, e 3π sobre 2, que é 270. Portanto, estamos a referir-nos ao terceiro quadrante. Neste terceiro quadrante, o seno tem sinal menos, o cosseno também tem sinal menos e a tangente tem sinal mais. Porquê? O seno é a altura, que é negativa, o cosseno é o comprimento, que também é negativo, e a tangente, sendo seno sobre o cosseno, também menos por menos vai dar mais. Ora, quer isto dizer que a linha A não é a solução correta, uma vez que estamos a somar dois números negativos, que vai dar negativo também. A linha B também não, porque estamos a dividir um número negativo por um positivo, que vai dar negativo. A linha C é que é a opção correta, porque estamos a um número positivo subtrair-lhe um negativo. Ou seja, como o seno é negativo e temos aqui o menos atrás, no fundo estamos a somar dois números positivos. Está bem? É a C. A última também não é, por eliminação, também conseguimos lá ir. A última também não é uma opção adequada, uma vez que o seno é menos e a tangente é mais, e menos vezes mais dá menos. Ok? Próxima, passemos à pergunta 3. Consideremos esta equação trigonométrica, seno de x igual a 0,3, e depois é-nos perguntado quantas soluções tem esta equação no intervalo de menos 20π até 20π. Ora, eu normalmente neste tipo de situações, quando é para fazermos a contagem do número de soluções de uma determinada equação, eu normalmente começo por estudar o que é que acontece se considerássemos apenas uma volta. Ou seja, se estivéssemos apenas a estudar o que é que acontecia desde 0 até 2π. Então, esta equação, seno de x igual a 0,3, sendo daqui este o círculo trigonométrico, daqui até aqui, de 0 até 1, portanto o 0,3 estará algures por aqui. Então, haveriam dois ângulos, um pertencente ao primeiro quadrante e outro pertencente ao segundo quadrante, que seriam solução desta equação. E isto seria se eu considerasse 0 até 2π, ou também se fosse, por exemplo, desde 2π até 4π. Portanto, sempre que eu estou a dar uma volta completa, eu vou encontrar necessariamente dois ângulos que vão ser solução desta equação, que vão ser soluções desta equação. Então, o que eu posso tentar descobrir é quantas voltas é que corresponde a este menos 20π até 20π, tendo em conta que cada volta vale 2π, e sabendo também que em cada volta são atingidas duas soluções. Então, até vou partir isto ao meio, portanto, vou ver quantas voltas é que dá desde menos 20π até 0, e quantas voltas é que damos desde 0 até 20π. Uma vez que cada volta vale 2π, 20π serão 10 voltas, e o mesmo acontece aqui, quer dizer, são 10 voltas, mas com ângulos no sentido negativo. Portanto, também temos aqui 10 voltas. Então, ao todo, vamos ter 20 voltas, sendo que cada uma delas vai ter duas soluções para esta equação, ou seja, 2 vezes 20, a opção certa é 40. Passemos à 4.
Então, na pergunta 4, dão-nos uma parte de uma hipérbole que tem uma assinta vertical x igual a 1 e uma assinta horizontal y igual a menos 2, e depois perguntam quando é que esta função é negativa. Ora, olhando para o gráfico da função, conseguimos ver que ela é negativa e menor ou igual do que zero. Neste caso, o zero também vai contar, desde menos infinito até menos 1, portanto, neste ramo aqui da função, e depois também aqui, que vai desde, isto vê-se sempre no x, não é? Estamos a considerar soluções em x, vai desde 1 aberto até mais infinito. Então a solução é de menos infinito até menos 1 fechado no menos 1 e aberto desde 1 até mais infinito. É a linha D, sem grandes dúvidas, aqui é só mesmo observar o gráfico e ver quando é que esta função é negativa. Próxima pergunta é talvez esta das mais delicadas aqui na parte de escolha múltipla. Portanto, eles dão-nos uma função afim, f de x igual a 3x mais 6, que até tem o declive positivo, portanto é uma reta crescente, e o seu zero existe para x igual a menos 2, e depois falam-nos de uma função quadrática, que além de quadrática é par, e que tem um zero no ponto 2. Então, se ela é par e tem um zero no ponto 2, também vai ter que ter um zero no ponto menos 2 e vai ter mais ou menos este aspecto. Portanto, temos esta função aqui. Já agora também vou aproveitar para colocar aqui a nossa função afim que tem zero no menos 2. Ok? Portanto, esta é a função f, que eu coloquei a vermelho, e a azul coloquei a função g. A primeira questão que nos colocam é quantos é que são os zeros da função f vezes g. Portanto, em todas as situações estão aqui a se contar os zeros da função f vezes g. Ora, pela lei do anulamento do produto, um produto é igual a zero se uma das expressões for zero. Ou seja, se o g for zero ou o f for zero. O f é zero para x igual a menos 2. O g é zero para x igual a 2 ou para x igual a menos 2. Então, quantos zeros distintos é que temos aqui? Atenção que não vamos contar o menos 2 duas vezes. Temos apenas dois zeros, o 2 e o menos 2. Portanto, a nossa decisão estará aqui entre a linha C e a linha D. Depois, perguntam-nos quais é que, ou melhor, analisam quais é que são os zeros do quociente da f com a g. Então, um quociente é igual a zero, ainda para mais isto trata-se da divisão entre uma função afim e uma função quadrática, portanto isto é uma função racional. Uma divisão é igual a zero se e só se a de cima for zero e a de baixo for diferente de zero. Então, quando é que a de cima é zero? A de cima é zero no ponto menos 2. E a de baixo é zero no ponto menos 2 e no ponto 2. Ou seja, isto ficaria algo do género, deixem-me só escrever aqui um bocadinho mais acima, até posso apagar. Portanto, f a dividir por g é igual a zero, se e só se f for igual a zero e g for diferente de zero. Da de cima dá x igual a menos 2. Da de baixo dá x diferente de 2 e x diferente de menos 2. Então, este menos 2 é uma solução válida como zero deste quociente? Claro que não, porque vai anular o denominador. Portanto, ela nem sequer pertence ao domínio desta função racional. Portanto, não tem zero. O f a dividir pela g é a linha C, a opção correta. E vamos passar já à parte de desenvolvimento, começando aqui por uma expressão numa função definida por ramos, e o que se pretende é resolver analiticamente aqui no intervalo desde 1 até mais infinito, portanto estamos a referir-nos ao segundo ramo desta função, a condição f de x menor do que 1 sobre x menos 2. Portanto, trata-se de uma inequação racional que se resolve como? Passando tudo para o mesmo membro, passando tudo ao mesmo minador e depois de verificar quais são os zeros do numerador e do denominador, aí o que se faz é construir um quadro de sinais, ok? Então, até posso mostrar aqui no resumo o que é que eu falo sobre as inequações racionais, portanto, puxando aqui um bocadinho mais para baixo. Nas inequações racionais, temos que passar todas as expressões para um dos membros da desigualdade, normalmente para o lado esquerdo. Passam-se as expressões ao mesmo minador e simplifica-se a expressão. Estou aqui a referir ao segundo passo. No terceiro passo, calculam-se os zeros do numerador e do denominador que são introduzidos num quadro de sinais. Então, vamos fazer todos estes passos para esta inequação aqui. Eu vou fazer aqui no Coral Painter. Portanto, as nossas funções são 2x menos 3 sobre 1 menos x e pretende-se que isto seja menor do que 1 sobre x menos 2. Então, menor do que 1 sobre x menos 2. Vamos passar já à resolução desta inequação. Portanto, como eu havia dito, primeiro tudo para um dos membros da desigualdade.
normalmente costuma-se passar para o lado esquerdo. Depois passamos tudo ao mesmo minador, portanto este multiplicaríamos por x menos 2 e este por 1 menos x. Convém ter algum cuidado com estas propriedades distributivas, especialmente no numerador. Eu no denominador não costumo fazer as contas. Não há necessidade nenhuma, uma vez que nós só precisamos dos zeros do denominador, menor do que zero. Ora, vamos fazer as propriedades distributivas. Fica 2x ao quadrado, menos 4x, menos 3x e mais 6. E aqui ficamos com menos 1 mais x. Como eu havia dito, no denominador não vou fazer qualquer tipo de cálculo. Vou deixar ficar esta expressão tal e qual como está, porque como eu preciso dos zeros apenas, depois a lei do elemento do produto praticamente que resolve o problema por si. Então aqui dá 2x ao quadrado, isto vai dar menos 6x, menos 4 menos 3 dá menos 7, mais 1 dá menos 6, e isto mais 5. Tudo sobre 1 menos x, x menos 2. Agora o que é que temos aqui? Temos uma função quadrática em cima, uma função quadrática em baixo. Portanto, em cálculos auxiliares, vamos obter os zeros de cada uma destas quadráticas. Eu vou fazer aqui um bocadinho de batota para obter os zeros da expressão do numerador. Vou à calculadora só resolver esta forma resolvendo no instante, para não estarmos a perder tempo com estes cálculos. Não tem raízes reais. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que quanto ao numerador não temos qualquer zero a considerar. Então vamos ver a parte do denominador. No denominador não vai ser preciso fazermos a fórmula resolvente. Uma vez que ficamos com um produto igual a zero, então dá 1 menos x igual a zero, ou então x menos 2 igual a zero. Então as duas soluções são o 1 e o 2, que nós vamos já introduzir num quadro de sinais. Cuidado com este quadro de sinais, porque ele não deve começar em menos infinito e ir até mais infinito, uma vez que a resolução é para ser feita no intervalo desde 1 aberto até mais infinito. Portanto, o nosso quadro de sinais vai começar no 1 e passar, claro, neste ponto 2. Então, 1, 2 e mais infinito. É um quadro até curtinho, tendo em conta aquilo que muitas vezes acontece neste tipo de inequações, onde temos uma data de valores para introduzir no quadro de sinais. Ora, colocamos aqui a expressão do numerador, que não tem zeros, sendo uma quadrática com a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, então ela vai ser sempre positiva. A de baixo, se tiveres alguma dúvida, podes ir à calculadora, mas esta é uma parábola com cavidade voltada para baixo. Porquê? Porque se desenvolvesse esta expressão, ficarias com menos x ao quadrado. Portanto, ela é positiva no meio e negativa nos extremos, tendo em conta que aqui para um dos extremos o nosso quadro de sinais não está construído. Cá em baixo utilizamos o quociente entre estes dois, mais a dividir por zero não se pode definir, é sem significado. Aqui também sem significado, e aqui ficamos com o menos. E nós queremos saber quando é que esta expressão é negativa. Portanto, vamos à última linha do nosso quadro de sinais e a solução vai desde 2 aberto até mais infinito. Está resolvida esta inequação racional com estes dois polinómios de grau 2. Passemos à segunda pergunta. Esta era provavelmente das que dava mais trabalho. Na próxima pergunta, eles consideram que para cada número real k, uma função g é definida desta forma, uma função afim kx mais 2. E eles pretendem determinar que vocês descubram de valor de k, de modo que g após f menos 3 seja igual a 6. Portanto, no fundo, é resolver esta equação igual a 6. De acordo com a definição de função composta, isto será g de f menos 3. Eu até vou fazer aqui, para não darmos a meter muita confusão naquela expressão, vou fazer à parte o f de menos 3. O menos 3 é um número menor do que 1. Então vamos ter que utilizar esta função polinomial de grau 2 que está aqui. Portanto, fica 2 vezes menos 3 ao cubo sobre 3, mais 3 vezes 3 ao quadrado, menos 13. Ora, menos 3 ao cubo dá menos 27 sobre 3. Aqui também devia estar o menos 3, mas por acaso era indiferente, porque menos 3 ao quadrado dá a mesma coisa que 3 ao quadrado. E aqui ficamos com mais 3 vezes 9, menos 3 ao quadrado é 9. E agora é só simplificar um bocadinho mais isto. Eu posso dividir este menos 27 por 3 e fica menos 9.
Este fica mais 27 menos 13. Ora dá menos 18 mais 14, que vai dar menos 4. Ok? Então, se o f de menos 3 dá menos 4, o que é que isto quer dizer? Que g de menos 4, porque é o f de menos 3 que nós descobrimos, vale 6. E a partir daqui vamos conseguir determinar o valor de k. Porquê? Porque o g de menos 4 é k vezes menos 4 mais 2, que é igual a 6. Passamos o 2 para lá, subtrair e ficamos com menos 4k é igual a 4, ou seja, o k dá 4 sobre menos 4, que é menos 1. E está determinada a solução, o valor de k que verifica esta mesma condição. Próxima pergunta é para utilizar a calculadora gráfica para obtermos o contradomínio desta função. Eles dão alguns conselhos para o fazer. Devemos introduzir no referencial o gráfico da função, tendo a janela do x de menos 5 até 5 e do y desde menos 15 até 10. Querem que a gente assinale também o ponto do gráfico da abscissa 1 indicar a sua ordenada, portanto convém saber muito bem onde é que se fecha este ponto e onde é que se abre. Aqui tem a ver, claro está, com a maneira como estes ramos estão definidos. Porquê é que eles nos pedem isto? Porque o 1 é um ponto de viragem desta função, portanto é um ponto especial da função. Representar também as assíntotas do gráfico, as assíntotas verticais e horizontais, caso elas existam desta função, e assinalar também o máximo relativo desta função. E no final, apresentar o contradomínio. Portanto, vamos introduzir esta função na calculadora e na TI, quer na Casio, é possível definir funções por ramos na calculadora. Vamos ver como é que isso se faz. Ora, vamos apagar isto. Na calculadora Casio, coloca-se toda esta expressão aqui, 2 a dividir por 3 vezes x ao cubo. Falta aqui o x. Vezes x ao cubo, mais 3x ao quadrado. Pode a calculadora estar definida de maneira diferente, mas no fundo é assim que se define esta função. E depois, para colocar um intervalo que, recordem, era de menos 5 até 5, nós podemos começar no menos 5. Isso faz-se com um parênteses reto aqui. Vamos desde menos 5 e paramos no 1. A calculadora, neste caso, só aceita valores com intervalos fechados, mas isso depois, o intervalo aberto ou o intervalo fechado, a gente depois trata disso. A seguir, aquele quociente, 2x menos 3, a dividir por, abrir parênteses, 1 menos x, que convém sempre colocar os parênteses, senão a calculadora não faz a divisão como está aqui apresentado. E agora vamos desde 1, e recordem que o intervalo era até 5 no x, portanto podemos ir desde 1 até 5, e está completamente definida a função. Vamos aproveitar, antes de mandar desenhar, meter a janela adequada, menos 5 até 5, e vamos ver aqui quais eram os valores do y, menos 15 até 10. Ora, então, o y desde menos 15 até 10. Não é muito comum eles dizerem qual é que é o intervalo para a nossa janela, mas foram amigos aqui. Então, cá está a nossa função. De acordo com a expressão da mesma, a bolinha é fechada aqui. Tem aqui uma assíntota vertical no x igual a 1 por causa desta função racional que está aqui, que tem uma assíntota vertical x igual a 1. Relativamente a esta assíntota horizontal, quanto é que ela vai valer? Ora, nós podemos escolher esta assíntota horizontal, ou calculando alguns valores desta função e ver para que valor é que ela se aproxima, ou tendo em conta que, nas funções racionais, as assíntotas horizontais podem ser calculadas da seguinte modo. Comparamos o grau do numerador com o do denominador, e se acontecer aquilo que acontece aqui nesta função, que é os graus dos dois são iguais, devem-se dividir os coeficientes associados às potências de maior grau. Portanto, neste caso, a assíntota, como aqui tem grau 1 e o de baixo também tem grau 1, a assíntota é igual a 2 a dividir por menos 1, que é igual a menos 2. Até se quiseres, vou já marcar aqui, que fica com muito melhor aspecto, vou já marcar aqui a nossa assíntota e vou meter lá tracejado. Style tracejado. Vou também aqui embaixo meter a função x igual a 1, também a tracejado. Vamos só meter isto a tracejado.
Portanto, o que neste momento temos, para além da função, também temos todas as assintas, que é ótimo. Então, qual é que vai ser o contradomínio desta função? Ela vem claramente desde menos infinito até este valorzinho aqui, que a gente já vai descobrir, e depois começa novamente no menos 2, mas sem chegar a atingir o menos 2, visto que é a assinta desta função racional, e vai até mais infinito. Portanto, a única coisa que nos falta mesmo descobrir, e por algum motivo este ponto é mencionado naqueles parâmetros da própria pergunta 1.3, é só calcular o máximo. Então vamos aqui gsolve, calculamos o máximo desta primeira função e vai dar menos 3 menos 4, que por sinal foi o valor que nós calculámos há pouco. Portanto, resposta final, o contradomínio desta função f vai de menos infinito até menos 4, fechado no menos 4 porque chega a atingir esse valor, é o máximo relativo desta função, e depois recomeça novamente o y desde menos 2 até mais infinito, e está mais uma vez resolvida aqui mais uma pergunta a 1.3. Vamos já passar para a pergunta 2, agora que envolve um bocadinho de funções trigonométricas. Portanto, é-nos dado aqui este retângulo, aliás, as medidas acho que estão bem claras, o BC vale 2, o DC vale 1, o ponto O é o ponto médio, colocou-se aqui esta circunferência que parece um bocadinho do círculo trigonométrico, porque o raio também é 1. E este ponto P desloca-se ao longo deste segmento AB sem nunca chegar a tocar no A nem tocar no B. Prolonga-se este ponto P, portanto constrói-se aqui um segmento a passar na origem, de modo a obter este ponto Q que está imediatamente nesta circunferência que eu mencionei há pouco. O que eles pedem para se mostrar na primeira linha é que a área desta região que está aqui assombreado é igual àquela expressão. Ora, como é que se pode calcular esta área assombreada? Este 2 dá-me a entender que vamos utilizar a área do retângulo, e de facto é o que faz mais sentido aqui. Podemos pegar na área do retângulo e tirar-lhe a área deste triângulo pequenino que está aqui, do qual nós sabemos que este lado vale 1 e este ângulo é x. Porquê? Porque é verticalmente oposto a este ângulo que está do outro lado, este ângulo x, portanto os ângulos são os mesmos, e depois só lhe temos que somar a área deste triângulo aqui que envolve os pontos O, Q e D. Portanto, vamos começar com a área do retângulo, ou seja, a área de A, B, C, D, que é 2 vezes 1, que é 2. Quanto a isto não há problema nenhum. Depois vamos tentar calcular esta altura aqui. Portanto, vamos calcular o AP, tendo em conta que este é o cateto oposto a x e o 1 é o cateto adjacente, podemos utilizar a tangente. Tangente x igual a AP sobre 1. Então, o AP dá igual a tangente x. Daqui sacamos a área do triângulo OAP. Como? Base, que é 1, vezes a altura, que é tangente x, a dividir por 2. Portanto, isto vai dar tangente x sobre 2. Cá está a tal expressão, é o triângulo a branco que tem a ver com a área que é retirada daquele retângulo grande. E só falta saber esta alturazinha aqui, uma vez que este triângulo, estou a falar deste triângulo aqui, tem a base igual a 1, tal como acontecia com o triângulo a branco. A altura é que vai ser um bocadinho diferente, mas notem que trata-se do cateto oposto deste triângulo retângulo para o qual nós sabemos a hipotenusa. Então, com cateto oposto e hipotenusa, o melhor é utilizarmos o seno. Seno de x igual a QR dividido por 1. Portanto, o QR é igual ao seno de x. Então, como é que vai ficar a área do outro triângulo que nós precisamos descobrir, que é o ODQ, é a base, que é 1, vezes seno de x a dividir por 2. Então, no final, a área total, assombreado, é a área do retângulo, que é 2, menos a área do triângulo branco, tangente x sobre 2, e agora temos que somar a área daquele triângulo ODQ, que vai valer seno de x sobre 2, e conseguimos chegar à expressão pretendida. Próxima pergunta. Agora já não vamos precisar tanto da figura, vamos precisar é de olhar para a nossa função. Para uma certa posição do ponto P, sabe-se que este cosseno é igual a menos 3/5. Determine para essa posição do ponto P a área daquele polígono. Portanto, determine quanto é que vale isto, quanto é que vale 2 menos tangente de x sobre 2 mais seno de x sobre 2. Portanto, a primeira coisa que normalmente se faz nestas situações aqui é tentar fazer a redução ao primeiro quadrante, uma vez que isto não nos dá a ideia se o que está aqui é um cosseno, se é um seno, se é uma tangente, porque temos este 3π sobre 2 aqui dentro. Como é que se faz a redução? Na redução, o que se costuma fazer é
verificar se este ângulo é vertical ou horizontal, porque os ângulos verticais implicam a mudança da função, que é o caso, portanto o cosseno vai ficar seno, e depois temos que ver em que quadrante é que estará o 3π sobre 2 menos x, quando o x é um ângulo pequeno. Ora, 3π sobre 2 menos x é 270 menos um ângulo pequenino. Está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante o cosseno é negativo, então temos que meter aqui um menos seno. Está bem. Se quiserem, vejam o meu vídeo sobre redução ao primeiro quadrante. Eu tenho esta abordagem dos ângulos horizontais e verticais que simplifica um bocadinho todo este processo. O que é que isto quer dizer? Cosseno de x é igual a 3/5. Ok? O que é que nos falta descobrir para obtermos a área do polígono? Falta-nos a tangente. E temos vários caminhos para descobrir a tangente. Podemos utilizar a fórmula fundamental de trigonometria, descobrir o cosseno e a partir do cosseno obter a tangente. Podemos ir por uma daquelas formas alternativas para passar logo diretamente do seno para a tangente. Quer dizer, temos pelo menos estas duas possibilidades. Eu vou utilizar a forma fundamental da trigonometria, pois tangente igual a seno sobre o cosseno, está bem? Mas não é a única hipótese. Portanto, ficamos com seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, ou seja, 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 3/5 ao quadrado dá 9 sobre 25. Vou passar para lá o 9 sobre 25 a subtrair. E fica 1 menos 9 sobre 25. Passando 1 ao mesmo minador vai dar 25 menos 9, que dá 16 sobre 25. É o cosseno ao quadrado de x. E agora só me falta mesmo fazer a raiz quadrada e praticamente que o exercício está resolvido. Convinha meter aqui o mais ou menos raiz de 16 sobre 25. No entanto, este ângulo x, já não tenho aqui essa expressão, mas o x varia desde 0 até π sobre 4. Portanto, ele terá que ser, o seu cosseno terá que ser necessariamente positivo. Portanto, o cosseno dá 4/5. E se o cosseno vale 4/5, a tangente há de valer 3/5 sobre 4/5, que é 3/4. Ok, e agora só falta substituir estes valores nesta expressão que aqui está. Portanto, o seno era 3/5, a tangente é 3/4. Isto vai ficar 2 menos 3/4 sobre 2 mais 3/5 sobre 2, que vai ficar 2 menos 3/8 mais 3 décimos. Dá para passar tudo ao mesmo minador, passando para 40. Portanto, este multiplica-se por 4, este por 5 e este por 40. E ficamos com 80 sobre 40, menos 15 sobre 40 e mais 12 sobre 40. Ou seja, vai dar 77 sobre 40. E este é o resultado final da área. E estamos aqui a falar de unidades de área. Não, creio que não nos dizem nada se isto vem em centímetros ou metros ou o que quer que seja. Não, dizem-nos apenas que é 2, portanto seriam 77 sobre 40 unidades de área. E passemos já à pergunta que diz respeito à geometria no plano. Portanto, dão-nos aqui no referencial este plano ABC. E na primeira pergunta pedem-nos para determinarmos uma equação cartesiana de um plano que passa naquele novo ponto, no ponto D, e é paralelo ao plano ABC. Ora, relativamente a planos paralelos, o que é que pode ser dito? Dois planos são paralelos se os seus vetores forem também paralelos, os seus vetores normais forem paralelos, ou seja, se eles forem colineares. Eu posso mesmo utilizar o mesmo vetor ABC aqui, ABC minúsculo, posso utilizar exatamente o mesmo vetor normal para o plano que eu ando à procura. O vetor normal deste plano tem a ver, claro, com os coeficientes que estão a multiplicar por cada uma das incógnitas. Então, o vetor normal é 1, 1, 2. Quer isto dizer que o meu novo plano também pode ter o mesmo vetor. Este ou um múltiplo, tanto faz. Mas vou utilizar este que é mais fácil, está bem? Portanto, ficamos com isto, mais d igual a 0. Já agora, recordem a equação do plano. Portanto, a única coisa que nos falta descobrir é aquele d minúsculo, mas para tal utilizo o ponto que nos é dado, este ponto 1, 2, 3. Então fica 1 mais 2 vezes 3 mais d igual a 0, que dá d igual a menos 9, porque esta soma aqui vai dar 9. Quando passa para aquele lado fica menos 9, então qual é a resposta a esta pergunta? X mais y mais 2z menos 9 igual a 0. Se quiserem, podem passar o menos 9 para o outro lado. Passemos à 3.2.
Ora, consideram o ponto M como sendo o ponto médio do segmento AC. Então, o ponto que vai estar aqui. Pretendem que determinemos a condição cartesiana desta reta MB. Ora, o melhor é nós termos estes pontos todos. Portanto, descobrir quanto é que vale o A, quanto é que vale o B e quanto é que vale o C. E a única informação que nós temos sobre estes pontos é que eles pertencem todos a este plano aqui e que, além disso, estão nos eixos coordenados. Então, por exemplo, o ponto A há de ter o Y e o Z igual a 0. Ou seja, este e este são iguais a 0. Então, quanto é que vai valer o X? Vai ter que valer 12. O B é ao contrário. O B tem o X e o Z iguais a 0. Quanto é que vai valer o Y? Vai valer 12 também. E já agora, para isto não ficar uma salganhada maior, o C terá o X e o Y igual a 0, quer dizer que o 2Z é igual a 12, ou seja, o Z dá 6. 006, aliás, nota-se que parece esta cota, o ponto C está mais próximo da origem do que os outros dois pontos. Ora, falta-nos descobrir este ponto M. O ponto M é o ponto médio do AC, portanto será A mais C dividido por 2. Estas contas fazem-se no instante. 6, 0, 3 são as coordenadas deste ponto M. O que é que isto quer dizer? Que já temos condições para definir as equações cartesianas desta reta MB. Primeiro precisamos de um vetor que define esta reta, mas nada melhor que o vetor MB, que é B menos M, para conseguirmos definir a equação cartesiana da reta. Ora, como é que eu faço B menos M? 0 menos 6, que dá menos 6, 12 menos 0, que dá 12, e 0 menos 3, que dá menos 3. E agora já temos condições para definir a equação cartesiana desta reta. Recordem que a equação cartesiana era x menos x1 a dividir por 1, ou seja, em cima subtraíamos um ponto e em baixo dividíamos pelo vetor. Portanto, o ponto que vamos dividir, escolham o que vocês quiserem. Eu vou escolher o B. Está bem, aqui a nossa opção é entre o M e o B. Qualquer um dos dois dá. Mas como o B tem mais zeros, fica mais simples. Portanto, fica só x sobre menos 6 igual a y menos 12 sobre 12 igual a z menos 0 sobre menos 3. Se quiserem passar este menos lá para cima, podem fazê-lo, mas já viram, a pergunta está concluída, não é? Já temos a equação da tal reta MB. Claro que precisámos de um ponto, aqui tínhamos dois à escolha, e de um vetor que lhe desse direção a essa mesma reta. Última pergunta aqui do grupo 3. Temos que o plano, dizem-nos que o plano ABC é tangente, num ponto P, a uma esfera centrada na origem do referencial, como está aqui na figura. E eles pedem-nos para determinar qual é o volume dessa esfera. Ora, o volume de uma esfera é 4/3 de Pierre ao cubo. Portanto, o que é essencial aqui nós descobrirmos é quanto é que vale o raio desta esfera. Eles até dão aqui uma dicasinha, dizem que tenha em conta que a reta OP é perpendicular ao plano ABC que está ali definido em cima. Ora, se eu souber qual é a coordenada deste ponto P, só preciso de calcular a distância do P à origem para obter o raio, que é aquilo que pretendo descobrir. Então, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso descobrir este ponto P? O que eu sei é que a reta OP é perpendicular ao plano ABC. Se eu tiver uma equação desta reta OP e a intersetar com o plano ABC, eu descubro o ponto que pretendo. Agora, como é que eu obtenho a equação desta reta? Portanto, se eu souber esta reta e a intersetar com este plano, o resultado que me vai dar é o ponto P que está a ser mencionado nesta pergunta. Agora, como é que eu faço a equação de uma reta quando a única coisa que eu tenho é a origem? Mas eu não tenho só a origem. Também sei, de acordo com o que está aqui, é o que faz sentido, que esta reta OP é perpendicular a este plano. Então, vamos falar outra vez sobre paralelismo e perpendicularidade. Uma reta é perpendicular a um plano se os seus vetores forem colineares ou paralelos. Portanto, eu posso voltar a utilizar exatamente o mesmo vetor, o vetor do plano, o vetor normal do plano, pode ser o vetor diretor da reta, uma vez que a reta, sendo perpendicular ao plano, os seus vetores vão ser colineares. Então, esta reta, posso escrever assim, x, y, z, vou utilizar a equação vetorial, pois é mais fácil fazer a interseção, é igual a um ponto, que é a origem, 0, 0, 0, mais k vezes aquele vetor. E esta é a reta OP. O que é que eu preciso de fazer de seguida? Descobrir qual é a interseção desta reta com este plano que está aqui definido em cima. Ora, daqui sai-me que o x é igual a k, o y é igual a k e o z é igual a 2k. Então vou já substituir nesta equação o x por k
o y por k e o z por 2k e descobrir o valor de k, porque se eu tiver o k tenho tudo feito. Então isto vai dar 6k igual a 12, ou seja, k igual a 2. Então qual é o ponto? O x vai ser k, ou seja, o ponto P vai ser 2 no x, 2 no y e 4 no z. Portanto, a única coisa que me falta descobrir agora é qual é que é a distância deste ponto P à origem e esse será o raio da esfera que eu estou à procura. Deixem-me só aqui colocar um bocadinho com melhor aspecto o ponto P. 2, 2, 4. Como é que eu descubro a distância do ponto O ao ponto P? Posso utilizar a mesma forma da distância, mas como isso é coisa do 10º ano, vamos pegar mesmo nos vetores. Podemos pegar no vetor OP, que também vai ser 2, 2, 4, e o raio vai ser a norma deste vetor OP. Ou seja, vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá a raiz de 24. E descobrimos o raio. Eu vou só decompor esta raiz de 24 para ficar um bocadinho mais simples. Portanto, a raiz de 24 que dá 2 raiz de 6. Então, como é que é o volume da esfera? Vai ser 4 terços de π vezes 2 sobre a raiz de 6 ao cubo. Ora, 4 terços de π vezes 2 ao cubo dá 8. Raiz de 6 ao cubo dá raiz de 6 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6. Ou seja, vezes 6 vezes raiz de 6. E agora ainda podemos simplificar um bocadinho mais isto. O 3 com o 6 dá para simplificar. Fica só 2. Portanto, fica 4 vezes 8 vezes 2 vezes raiz de 6 vezes π. Portanto, eu simplifiquei este 6 com este 3 e ficamos com 64 raiz de 6π. E é esta a solução com o valor exato, está bem, que é o que eles pretendem aqui, sem arredondamentos nenhuns, com o valor exato, o volume desta mesma esfera. Ok? Passamos à última pergunta. Na figura está representado um triângulo equilátero, em que o ponto M é o ponto médio do lado BC, e o A é o comprimento dos lados do triângulo. Pedem-nos para mostrar que o produto da AB, o produto escalar do vetor AB pelo vetor AM, dá aquela expressão de 3A ao quadrado sobre 4. Ora, eu gosto muito de utilizar aquela coisa de, em vez de andarmos pelo meio da figura, utilizarmos vetores que andem nos lados da figura. Portanto, nós temos aqui este vetor AM. Podemos vê-lo como sendo a soma de AB com BM. Está bem? Portanto, como é que vai ficar este produto escalar? Eu vou já chegar à expressão. Portanto, existem outras abordagens possíveis. Aliás, até mesmo na correção isso é mencionado. Ficamos aqui com AB, produto escalar de AB mais BM. E o que é que vai dar isto? Pela propriedade distributiva do produto escalar, vai dar o AB produto com o AB, que são dois vetores iguais, que é ótimo, vai simplificar bastante as nossas contas. E o AB com o BM. Ora, o AB com o AB dá a norma do AB ao quadrado e o AB com o BM dá a norma do AB vezes a norma do BM vezes o cosseno do ângulo formado entre o AB e o BM. A gente já vai ver quanto é que vale este ângulo. Ora, a norma do AB ao quadrado é A ao quadrado, também é o lado ao quadrado. A norma do AB é A. A norma do BM é A sobre 2, está bem? Porque é metade do lado deste triângulo equilátero que tem um lado igual a A. E depois, quanto é que vale o ângulo que o vetor AB faz com o vetor BM? Portanto, reparem que temos um vetor assim e outro assim. Eu sei que este ângulo vale 60, mas este não é o ângulo formado entre os dois vetores. Eles têm que estar os dois a começar no mesmo ponto para nós conseguirmos medir o ângulo que eles fazem. Então, eu vou, por exemplo, fazer a translação deste vetor AB para aqui. Então, quanto é que vai valer este ângulo? 120, não é? Estes ângulos são complementares, os dois juntos dão 180. Então, agora o que é que me falta fazer? Falta-me só aqui colocar cosseno de 120 graus, ou se quiserem meterem radianos de 2π sobre 3, também não há problema nenhum. Então, o cosseno de 2π sobre 3 é menos 1 meio. Se fores à calculadora, consegues obter facilmente esse valor, ou então utilizar o círculo trigonométrico. Então, isto vai dar A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4, que passando aqui ao mesmo denominador, dá 3A ao quadrado sobre 4. E acabamos de resolver na totalidade o teste intermédio de março de 2014 do 11º ano. Espero que tenham gostado desta aula. Até breve.